Seja bem-vindo ao canal da... Aqui quem fala com você é o Marlon Vidal e eu estou aqui, depois de bastante tempo, para poder trazer uma aula nova para você. Estou aqui para poder falar sobre tráfego pago para SaaS, inaugurando essa nova temporada da Lambda, trazendo um tema extremamente relevante para os dias atuais. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E se você ainda não conhece o nosso canal, já peço que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Isso ajuda bastante na produção de novos conteúdos e isso fomenta ainda mais com que a nossa empresa, né, o nosso clube, ele cresça e você faça parte disso aí também. Beleza? Então, vamos lá, direto aqui para a tela, para a gente poder começar o nosso conteúdo. Boa, vamos lá. Para a gente poder começar e deixar, né, as coisas bem didáticas aqui, o possível, vamos começar com a definição, né? O que é SaaS para quem não conhece? SaaS quer dizer software como um serviço, tá? Software as a service, e basicamente é comercializar, né, software como uma prestação de um serviço, como a gente vê, né, é um grande modelo de negócio adotados aí, principalmente, né, por startups, por empresas de tecnologia, onde eles deixaram de vender licenças de software, né? Por exemplo, você compra uma vez e usa o resto da sua vida. Ao invés disso, você faz uma assinatura, né? Você paga uma mensalidade e você aumenta, né, ou diminui o seu preço que você paga de acordo com a quantidade de funcionalidades, a quantidade de usuários que você tem. Isso permite com que as empresas tenham receita recorrente, isso permite com que essas empresas elas consigam, né, atender diversos tipos de públicos, né, desde o mais básico até talvez o mais avançado, e isso permite com que ela tenha, né, customizações de acordo com a necessidade do usuário. Então acaba sendo um modelo de negócio bem interessante, né, tanto que diversas empresas vêm fazendo esse movimento, e acho que o grande motivo, né, do empreendedorismo aí dos últimos tempos são construir empresas de tecnologia baseadas em software, porque ele permite, né, toda essa escala, toda essa lucratividade, né? Apesar de ser bastante difícil, tem muita coisa que a gente vai ver aqui hoje, e vocês vão entender, né, como que o tráfego pago ele acaba ajudando, né, nesse processo aqui, para a gente poder tirar, né, o maior proveito de um SaaS, né, dentro do seu mercado. Então vamos lá, só para a gente poder, de novo, vir aqui em algumas definições básicas. Então, né, um SaaS, né, normalmente ele se caracteriza por ser um software, tá? Um software onde vai existir aí uma cobrança recorrente, né, de acordo com N critérios. E quais são esses critérios? Né? Pode ser por usuário, como eu falei, né? Pode ser por feature. Então, eu tenho, né, uma funcionalidade de acordo com o plano que eu assinei, então isso vai influenciar ali na precificação. Eu posso ter, né, uma cobrança de acordo com o uso, né? Então, se eu utilizo pouco, eu pago tanto, se eu uso muito, eu pago tanto. E existe até alguns cenários, né, que é o modelo que eles chamam de freemium, né? O que seria isso? Você consegue utilizar o software de maneira gratuita, respeitando alguns limites, e para você conseguir dar o próximo passo, né, seja adicionar novos usuários, adicionar novos features, você paga por isso, né? E é isso que permite o crescimento, né, em alguns casos exponenciais, né, de vários desses produtos que a gente vê aí, né, no mundo de uma forma geral. Então, SaaS, né, quando a gente vai trabalhar com tráfego para SaaS, a gente está falando basicamente de três tipos, né, três tipos de empresas, né? Quais são elas? Né? Startups, então são empresas com alto nível de incerteza, né, que normalmente eles têm um modelo de negócio de certa forma disruptivo e eles querem, né, solucionar uma dor através de software. A gente tem, né, empresas de tecnologia ou com produtos de tecnologia. Né? Existe uma diferença grande aqui de uma empresa que ela fabrica software pura e simplesmente, e tem outras empresas, né, que são de N ramos aí no mercado, mas que elas têm alguns produtos de tecnologia ali dentro. E alguns desses casos podem ser produtos para poder serem vendidos para o mercado, e o tráfego pago ele vai ajudar, né, exatamente para poder atrair, né, a atenção e em alguns momentos até incentivar a utilização desse produto ali. Tá? A gente vai discutir bastante sobre isso. E a gente também, né, tem os próprios desenvolvedores independentes, tá? Isso aqui são as pessoas que criam, né, sistemas aí por conta própria e chega em determinado ponto, né, ali do processo de desenvolvimento, ele precisa de cliente. Então, qual que é a melhor forma, né, da gente conseguir atrair a atenção de pessoas para utilizar aquele software?
o tráfego pago ele acaba sendo, né, acho que um dos principais canais aí, porque a gente acelera o processo de descoberta e, consequentemente, né, vão ter ciclos de feedback mais rápido, ele vai entender melhor sobre o produto dele e, consequentemente, isso vai contribuir, né, com o sucesso do projeto, com a continuidade do projeto, entre outros fatores. E uma outra coisa que é bem importante da gente salientar aqui, né, eu tenho bastante conteúdo, eu falo bastante para o público aqui de gestores de tráfego e de uma forma geral, né, quando a gente pensa em marketing, né, tráfego pago é uma das vertentes do marketing, né, marketing a gente tem que lembrar que é muito mais amplo do que isso. O SaaS ele é um produto digital, tá? Então, a gente está, né, comercializando um bem que não é físico, então eu estou pagando por um software, né, e não pela posse dele, sim pela utilização. No entanto, ele utiliza conceitos e estratégias muito mais amplas e avançadas do que produtos tradicionais digitais, tá? E o que eu quero dizer com produtos tradicionais? É o que a gente vê sobre curso online, e-book, planilha, teste, né? Tipo um documento ali que a pessoa coloca. Por quê? A gente também, né, a gente não está comercializando nada físico, no entanto, a gente está fazendo, né, a comercialização de algo não palpável, mas que a pessoa vai conseguir utilizar, né, ali no computador dela, né, no tablet dela, no celular dela, enfim. Só que esse tipo de produto aqui, uma vez que a gente consegue concretizar a compra, né, a gente consegue estimular o usuário a comprar aquilo que a gente se propôs, ele tem aquele arquivo ali dentro, né, dentro do dispositivo dele e fim de papo. Quando a gente fala de software, não, uma vez que a gente consegue quebrar a barreira da pessoa fazer uma assinatura, né, da pessoa fazer uma compra, ela ainda tem toda uma jornada a percorrer ali dentro, né? Ela vai, de fato, usar, né, o produto, ela está utilizando as principais funcionalidades, né, que esse produto ele oferece, que esse software oferece. Por quê? Como são produtos de recorrência, essas empresas, normalmente, elas têm uma receita recorrente, elas têm lucro com a utilização e com a retenção desses usuários. Então, que tipo de estratégia, né, a gente pode fazer e como o tráfego pago ele pode contribuir para que a gente consiga aumentar o engajamento, para que a gente consiga resgatar, né, usuários que não utilizam mais aquele produto, né, na esperança de que eles obtenham, né, o valor esperado, o valor que o software tem para poder oferecer. Isso, consequentemente, né, vai impactar na receita, né, vai impactar na retenção. E, né, o cliente feliz é o cliente que está pagando e a empresa, né, ela consegue ter essa receita recorrente que vai impulsionar o crescimento dela ao longo do tempo. Tá? Então, o objetivo aqui do nosso vídeo, né, não é somente atrair pessoas para o software, é potencializar o sucesso dele, né, olhando por uma... Né, eu vou trazer um framework aqui que é bastante comum aí no mercado, algumas pessoas vão conhecer, outras não, mas eu quero né, explorar isso aqui um pouquinho mais, mas antes da gente chegar lá, a gente tem, né, algumas decisões aqui, né, alguns conceitos para a gente poder esclarecer ainda mais. Então, vamos lá. Quando a gente faz, né, tráfego pago, a gente sempre vamos ter dois objetivos, né? Quando a gente quer usar o tráfego pago para poder promover alguma coisa. Ou a gente está falando de desejo, ou a gente está falando de necessidade, né? As pessoas elas só compram algo quando elas querem alguma coisa ou quando elas precisam de alguma coisa. E quando, né, no caso de software principalmente, né? E aí tem software de tudo que é tipo, para tudo que é mercado. Normalmente, os melhores softwares, os softwares que realmente, né, faz sentido a gente fazer algum tipo, né, de investimento aqui para a gente poder atrair a atenção das pessoas, são softwares que, de alguma forma, eles resolvem, né, alguma necessidade do usuário. Né? A gente vê, eu já participei muito, né, desse mundo de startup, eu já criei algumas startups aí ao longo da minha carreira, né? Eu tenho uma bagagem bem grande nesse mercado, né, nesse mundo de startups aí, e a gente tem, né, muitos, por exemplo, o pessoal fala, eu tenho uma ideia, né, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer um site para a gente poder criar uma rede social, etc. Isso eu considero como se fosse um software de desejo, né? As pessoas, elas não precisam disso, elas vivem sem aquilo, mas aquilo acaba tomando uma relevância, né, de que as pessoas desejam estar ali.
E aí eu pego muito como exemplo, nós vamos lá nos primórdios, o Orkut, né? Quem vai lembrar do Orkut aí, que é um pouquinho mais velho, que era a primeira rede social, né? Claro que tiveram outras aí ao longo da história, mas aqui no Brasil, especialmente, foi uma das redes sociais que mais teve aderência. E na época, para você poder entrar no Orkut, você tinha que ter um convite, né? Não era qualquer pessoa que entrava. Então aquilo gerava um desejo, né? Aquilo gerava uma vontade das pessoas né? Naquela época nem se pagava por software, nem existia esse conceito, né, de software como serviço. Mas as pessoas, elas desejavam, elas não precisavam daquilo, mas elas desejavam, né? Então é muito do que a gente enxerga no mercado, né, de startups que querem criar soluções, né, para coisas incríveis, né, para coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida de alguma forma, mas que não necessariamente as pessoas estão dispostas a pagar por isso, sabe? Então isso acaba, né, de uma certa forma, comprometendo até o futuro daquela empresa. A gente resolve um problema, mas não tem um negócio, um modelo de negócio sustentável por trás que vai fazer, né, com que essa ideia, com que esse projeto, ou que ele sobreviva de doações, né, ou que ele né, seja uma filantropia da pessoa, que é muito improvável nos dias de hoje, ou que realmente está fadado ao fracasso aí, né, em termos financeiros, tá? Não necessariamente estou dizendo que o projeto em si é um fracasso, mas financeiramente ele não se sustenta. E quando a gente fala de necessidade, né, e aqui sim a gente tem, né, um potencial gigantesco de como que o software, né, como que a gente pode resolver problemas do mundo real através de software, né? Então, vou trazer um exemplo básico aqui. Inclusive, eu faço utilização desse software, que é um software de contabilidade, né? A gente, para quem é empresário, para quem tem clientes aí, sabe como que é chato, né? Como que é burocrático esse processo de abertura de empresa, né? De emissão de cobrança, de emissão de nota, né? De conciliação bancária. E existem softwares hoje que eles automatizam 90% desse processo, né? Você é responsável por algumas das etapas, né, dessa jornada, vamos colocar dessa forma, e ele consegue automatizar, né, grande parte desse processo. Isso, ao mesmo tempo que gera eficiência, isso reduz custo, né? Eu não preciso contratar um contador, eu não preciso né, pagar, né, uma quantidade de dinheiro muito grande, sendo que eu consigo, às vezes, fazer grande parte desse trabalho com um custo muito reduzido, que eu vou ter o mesmo resultado lá na ponta. Então, esse que é o potencial, né, da startup, dessas soluções de software. A gente consegue resolver problemas complexos, né, de forma, né, grande parte das vezes, a proposta é que seja feita de uma forma simplificada e que a gente esteja disposto, né, a pagar por isso para poder resolver o nosso problema. E empresas de software, né, que realmente se prestam a resolver problemas que as pessoas têm necessidade e elas não têm desejo, são as empresas que elas se destacam no mercado, são as empresas que têm esses crescimentos exponenciais, tá? Então, a gente pode usar o tráfego pago para ambos os casos, mas reforçando aqui, né? Softwares que resolvem necessidades, que resolvem problemas, são os softwares que realmente vão perdurar aí no mercado. E a gente tem diferentes tipos, tá? A gente tem diferentes tipos de empresas SaaS aí, né? De produtos SaaS no mercado. E eu quero, né, trazer alguns aqui para vocês, onde a gente vai conseguir, né? Para vocês categorizarem e entenderem um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. A gente tem software que atende público B2B, né? Ou seja, business to business, ou seja, onde o público-alvo são empresas, tá? Que tipo de produtos são esses aqui? Exemplo, software de CRM, né? Como um RD Station, como um Pipedrive, como, né, um Zorro, né? O Zorro CRM, para quem já ouviu falar aí. Então, são empresas que precisam, né, de alguma forma, gerenciar ali o ciclo de vida, né, do seu cliente, precisa entrar em contato, precisa saber o que fez. Então, existe uma solução de software para poder atender esses cenários, né? Esse é um exemplo claro. Eu vou dar o próprio exemplo dessa empresa, né, que eu comentei com você sobre a contabilidade. Ela chama Contabilizei, por exemplo, onde eu consigo, né, automatizar 90% do meu processo contábil. E eles, é como se fosse realmente, né, um contador online, e eu faço algumas das poucas ações manuais que precisa ali dentro, e ele se encarrega, né, de fazer todo esse processo burocrático. Exemplo, né, sistemas de gestão financeira, né, e aqui eu cito como exemplo o Conta Azul, que ele é bem famoso. Então, como é que eu organizo as finanças, né, como é que eu tenho visão, né, do meu fluxo de caixa, como é que eu vejo, né, os meus recebíveis, as minhas despesas, né, como que eu vejo até a minha própria conciliação bancária ali dentro. Então, esse tipo de software ele me auxilia, né, a ter uma gestão melhor ali do meu negócio
e essa empresa, o público-alvo dela, né, são outras empresas, né? Não faz sentido eu, Marlon, contratar o Conta Azul porque ele tem um foco muito específico, né? Ele tem um nicho muito específico para poder atender a uma necessidade de uma empresa, tá? Vamos lá, né? Produtos B2C, ou seja, onde o público-alvo são consumidores de algum nicho específico, tá? Isso aqui é bem interessante da gente poder reforçar. Por quê? Quando a gente fala que a gente pode vender para o público final, né, aí sim, é um software que o Marlon, pessoa física, vai poder consumir. Eu tenho meus gostos, eu tenho minhas preferências, eu tenho minhas características. Então, eu tenho uma série de comportamentos, né, e características que não é qualquer produto que vai me atender, que vai me chamar a atenção. Então, quando se cria, né, uma solução de software focando no B2C, né, onde, teoricamente, a gente pode vender e a gente pode alcançar todo mundo, é muito importante que a gente tenha um nicho muito claro, né? A gente saiba qual é o nosso público-alvo, porque são as pessoas que, de fato, vão tirar valor da solução que a gente está entregando, né, que essa empresa está entregando ali com o software, e a gente vai conseguir, né, de fato, atrair, a gente vai conseguir, vai tentar reter essas pessoas e, de alguma forma, a gente vai monetizar, tá? Aqui no B2C, que é muito comum da gente ter esse modelo freemium, né, que eu falei com vocês aqui em cima. Ou seja, você oferece uma solução, né, você consegue prover essa utilização de graça ali para as pessoas, para principalmente a gente atrair pessoas, né, a gente converter essas pessoas ali em usuários dentro do nosso sistema, né, e aqui é uma distinção muito importante que a gente faz no marketing. Quando a gente fala de lead, a gente está falando de uma pessoa interessada naquele software, né, ou naquela solução. Quando a gente fala de usuário, realmente é uma pessoa que utiliza o software. Então, normalmente, para softwares B2B, a gente vai falar aqui um pouquinho depois sobre as etapas, né, que compõem a jornada de um software. A gente trabalha com o conceito de lead, sim. A gente precisa captar leads, né, para que a gente consiga mostrar, a gente consiga apresentar ali o nosso produto. Já quando a gente fala de B2C, muitas vezes a gente precisa converter usuários mesmo, né? Não existe lead, existe usuário, porém é um usuário gratuito ali dentro do meu sistema, do meu produto. E o nosso trabalho ali, na nossa contribuição enquanto tráfego pago como que eu transformo esse usuário, né, de um cliente gratuito para um cliente pagante, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Quais são exemplos, né, de produtos B2C que facilmente a gente consegue identificar no mercado? O Strava, né? O Strava, por exemplo, ele é um aplicativo aí onde pessoas, né, que gostam de correr, que gostam de se exercitar, podem usar esse aplicativo, por exemplo, para poder, né, fazer o acompanhamento ali do seu esforço, né, da sua evolução. Tem uma série de funcionalidades interessantes. Ele é um aplicativo gratuito, mas ele tem uma funcionalidade, por exemplo, paga, né? E aí você paga uma mensalidade. Esse é um exemplo claro, né, de um software B2C, que ele tem um nicho muito específico, ele tem, né, um modelo de negócio também bem definido, né, que é o modelo freemium. O próprio Spotify, né? O Spotify também é um software como serviço, onde, né, você pode ouvir músicas de graça, só que você escuta anúncios, né? E para você, né, não somente escutar anúncios, como você consegue escutar qualquer música, né, sem ser numa ordem aleatória, então você precisa pagar por isso. Então a gente tem uma série, né, de formas onde que a gente consegue estimular, né, as pessoas a verem valor pagando por aquilo. Não aí isso é bem claro da gente poder colocar aqui, tá? Isso não é função necessariamente do gestor de tráfego, né, pensar, né, nessas estratégias aí, né, de qual que é a minha estratégia de precificação ideal, né, qual que são as funcionalidades que o meu software ele deve ter, né, para que a gente consiga cobrar ali do usuário de uma forma geral. Só que o gestor de tráfego, né, ou a pessoa que ela faz parte de uma equipe de marketing, né, normalmente esse tipo de negócio, né, negócio que tem o SaaS ali envolvido, né, o core da empresa é um software, normalmente tem-se uma equipe, né, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de produto, né, uma equipe de marketing, e o gestor de tráfego, ele faz parte desse núcleo, tá, desse núcleo de marketing. Então é importante, né, que você tenha essa distinção muito clara na sua cabeça. Você vai ser complementar à estratégia, não necessariamente você vai ser responsável por essa estratégia, tá? E por fim, né, a gente tem os marketplaces, que seria basicamente o quê? Unir oferta e demanda, né? Eu tenho um bem de um lado, eu tenho um consumidor de outro, e eu, de alguma forma, né, eu crio uma plataforma para poder conectar essas duas pontas, tá? Aí, exemplos claros aqui, tá? A gente tem a própria Udemy, né? Eu tenho bastante aluno na Udemy aí, que é uma plataforma de venda de cursos online.
Então, ele ter uma interface onde eu consigo, né, eu enquanto produtor de conteúdo, eu consigo montar todo o meu produto, montar todo o meu material. Do outro lado, eu tenho pessoas que querem aprender. Então, qual que é o trabalho do Udemy? Empoderar o criador de conteúdo, né, com uma plataforma robusta, né, com todo o meio de pagamento, meio de recebimento ali, para que ele consiga monetizar em cima do conhecimento dele, ao mesmo tempo que ele atinge, né, o público final ali, ou seja, os alunos, para que eles aprendam, né, algo do interesse deles, e ele tem diversos mecanismos, né, para poder fazer isso acontecer, como o próprio tráfego pago, né, a Udemy faz anúncio, campanha de e-mail marketing, recomendações, né, de cursos dentro da própria plataforma, entre outras, né, diversas iniciativas aí. E mais um exemplo, né, que eu vou trazer aqui, inclusive a gente vai até explorar ele, é o Get Ninjas, tá? Não sei se todo mundo conhece, mas é basicamente um marketplace onde ele conecta prestadores de serviço com pessoas que precisam desses serviços. Exemplo, um encanador, uma pessoa que faz mudança, uma costureira, né? Pessoas autônomas que prestam serviços específicos. Do outro lado, né, da equação, existem pessoas que querem contratar, mas não conhecem e não têm uma confiança, né, de que realmente aquele profissional vai atender a sua demanda. Então, o GetNinja, ele é uma plataforma para poder conectar essas duas pontas, onde o modelo de negócio deles consiste em a pessoa que quer contratar, ela não paga nada, né? Então, tem muito valor nisso para eu poder achar um profissional que vai resolver o meu problema né, de uma forma gratuita. E do lado do prestador, né, o prestador de serviço, ele tem acesso a uma demanda que ele não tinha antes, porém ele paga para poder, né, ter acesso a essa demanda. Então, quanto mais créditos ele compra ali na ferramenta, mais ele fica visível, né, para que outras pessoas consigam entrar em contato com ele e, consequentemente, ele fazer o negócio dele girar. Tá? Então, né, esse aqui eu acho que resume os 3 principais, né, tipos de produtos SaaS que tem no mercado. Claro que tem muito mais do que isso, mas basicamente a gente sempre vai encontrar esses 3 aqui. Isso é um mundo, gente. Isso é tem toda uma disciplina em cima disso aqui. É um universo, né? Eu gosto bastante aqui do tema, mas vamos parar por aqui, senão a gente vai acabar desviando, né, um pouco aqui do nosso foco e vamos para a parte que interessa, que é realmente a gente falar de tráfego pago aplicado nesse contexto. Então, vamos lá. Para a gente poder entender, vou trazer uma imagem aqui para vocês, que é chamada de funil pirata. Tá? O que é isso? É uma metodologia bem famosa, né, nesse mundo de software aí, onde, basicamente, a gente precisa pensar na jornada do usuário de uma forma geral. Tá? E, basicamente, ele sempre vai passar por esses cinco etapas aqui. Primeira coisa que é a jornada de aquisição. Tá? Ou seja, como que os usuários me encontram? Né? E aqui a gente tem diversas estratégias e o tráfego pago faz parte, né, como de uma das principais estratégias para poder ter a aquisição, né, de novas pessoas, de novos usuários ou de novos leads. A fase de ativação, né, ou seja, como que eu garanto que essa pessoa, né, ela vai ter uma boa experiência ali dentro do meu software. Tá? Então, realmente, é como eu falei, se eu tenho um produto freemium, né, vamos colocar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Spotify. Tá? O Spotify, acho que todo mundo vai conseguir visualizar o que eu quero dizer. Para poder atrair uma pessoa, né, adquirir um novo usuário, eu posso fazer uma campanha de anúncio. Por exemplo, escute suas músicas a hora que você quiser. Por exemplo, eu estou trabalhando a jornada de aquisição do usuário para esse software. Qual que é a minha ativação aqui dentro do Spotify? Quantas músicas essa pessoa ela escutou? Né? Quantas playlists ela criou dentro desse app? Né? Isso, né, constitui ações relevantes, né, que a pessoa precisa fazer dentro ali do software para que ela, efetivamente, ela veja valor naquilo. Né? Uma outra análise aqui. Quanto tempo do mês ela passou escutando músicas dentro aqui do Spotify? Então, são algumas métricas de utilização do produto que vai falar se o usuário foi ativado ou não. Tá? Por quê? Porque com a ativação, né, e aí para cada produto, né, a gente vamos ter critérios diferentes, eu trabalho na retenção, né? Ou seja, o meu usuário retorna, né? O meu usuário ele utiliza uma vez e não volta nunca mais, ou o meu usuário ele cria um hábito ou ele tem uma necessidade de entrar todo dia, toda semana, todo mês. Tá? Então, isso realmente, né, essa questão da retenção que é a chave, né, de todo software de sucesso,
é que ele tem usuários que realmente retornam, que utilizam e que veem valor em realmente pagar pela utilização, tá? A fase de receita, né? Ou seja, como que a gente estimula essa pessoa a realmente pagar, né? No caso, aí vamos trazer aqui para o Spotify de novo. Uma pessoa que escuta todo dia, né? Que ela escuta mais do que 3 horas por dia, ela escuta indo para o trabalho, ela escuta caminhando, ela escuta indo na academia. Que tipo de ações o Spotify pode tomar para que essa pessoa ela seja um usuário pagante, né? Para que remova anúncios, né? Para que ela consiga organizar ali as suas playlists, que ela consiga mudar para a música que ela quiser no tempo que ela quiser, para que ela consiga ouvir offline. Então, como que a gente transforma o usuário retido num usuário que gera receita? Tá? O tráfego pago pode contribuir aqui também. E por fim, a etapa de recomendação, né? Aquelas pessoas que gostam tanto do software, né? Que elas gostam tanto da utilização, que elas vão indicar outras pessoas e que essas outras pessoas elas vão começar o ciclo todo de novo, né? Elas vão ser adquiridas através da recomendação, elas vão precisar ser ativadas, elas vão precisar ser retidas, elas vão precisar transformar em receitas para que ela recomende novamente e isso se torne um ciclo vicioso, tá? Então, esse que é basicamente, né, a ideia aqui do funil pirata. E é importante a gente salientar de que tráfego pago não é growth hacking, tá? É um outro termo, né, que é bastante famoso aí nesse universo de tecnologia, nesse universo de marketing startups. Growth hacking é uma outra disciplina, né, que para a gente poder crescer, né, o nosso produto olhando sobre diversos prismas aqui. E o tráfego pago é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, dentro desse contexto inteiro que eu estou passando aqui para vocês. Tá? Então é só para a gente poder não confundir, eu vou até deixar aqui, ó, só para ficar bem claro, tráfego pago não é growth hacking. Tá? Tem gente que gosta de associar os dois termos, mas eu gosto de deixar claro que não é. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Quando a gente fala, né, de software aqui, a gente está falando, né, tem muitas ramificações, né? Muitos públicos, muitas empresas, né? Cada software ele é construído de uma forma diferente. Então a gente precisa identificar qual que é, né, uma plataforma de anúncios que encaixe para o seu contexto, tá? Então, bem diferente de outros vídeos, né, que eu já gravei sobre diversos temas. A gente precisa entender, né, no cenário de software o que é um pré-requisito para ser, né, uma boa escolha de uma plataforma de ads. Então vamos lá, quais são esses pré-requisitos para uma plataforma de ads? Primeiro, ela precisa oferecer qual que é o objetivo da minha campanha, né? Ou seja, eu estou buscando visualização, eu estou buscando conversão, eu estou buscando engajamento, eu estou buscando visualização de vídeo. Ou seja, qual que é, né, o meu objetivo de marketing quando eu quero fazer esse investimento, né? A plataforma de anúncio envolve dinheiro, então eu preciso alcançar um objetivo e eu quero que ela me ajude a potencializar, né, esse objetivo que eu pretendo alcançar. Ela precisa me ajudar a definir um orçamento, né? Então, eu tenho, diferente, né, de outros canais aí, com anúncios eu consigo falar qual que é a quantidade exata que eu tenho disponível para gastar e quanto eu posso gastar, né? Desde pouco a muita grana que a gente pode colocar nisso daí. Ela precisa me oferecer, né, qual que é a segmentação, ou seja, eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar com o meu público específico, né, ou pelo menos que eu acredito que seja o melhor público. Isso aqui é extremamente relevante, tá, pessoal? Eu preciso ter um pixel de rastreamento, né, uma vez que a pessoa ela entra, né, dentro de um software, dentro de um sistema, eu consigo, de diversas formas, saber o que essa pessoa faz ali dentro, né? Através de programação, através de uma série de técnicas que a gente pode fazer para poder identificar o que essa pessoa está fazendo ali dentro. Então, o Pixel ele serve para isso, para poder rastrear comportamentos, para poder alimentar, né, a ferramenta que está ali por trás para que ele consiga encontrar outras pessoas que têm perfis similares. Tá? Então, isso que é o grande segredo, né, que é a grande diferença que as ferramentas de anúncio trouxeram para o mundo moderno. Tá? Então, realmente, por isso que eles mudaram o jogo. Ele precisa ter, né, como mensurar conversões. Então, como que eu sei, né, se a pessoa alcançou o objetivo que eu queria? Tá? É diferente aqui de cima. Então, eu tenho um objetivo da minha campanha, só que essa campanha ela pode ou não derivar uma conversão. Tá? Ou seja, eu posso
fazer com que pessoas acessem meu site, mas não necessariamente essas pessoas elas vão converter, né? Elas vão se cadastrar, elas vão comprar aquilo que eu estou vendendo para elas. Mas eu preciso, sabe, conseguir identificar de quantas pessoas foram impactadas na minha campanha, quantas pessoas de fato converteram, tá? Então isso aqui é bem importante. Eu preciso saber, né, conseguir criar audiências, né? Para que servem essas audiências? Para eu poder fazer remarketing, ou seja, eu preciso identificar em qual etapa da jornada do meu software aquelas pessoas se encontram, para que eu consiga conversar de forma personalizada com elas, estimulando elas a fazer, né, a ação que eu gostaria que elas fizessem naquele ponto. Se ficou confuso, espera um pouco que eu já vou mostrar para vocês, tá? O que isso significa aqui na prática. E por fim, a gente precisa, né, ter acesso ao Analytics, né? Uma vez que a minha campanha roda, ela vai coletar dados e eu preciso ser capaz de poder analisar esses dados para poder tomar melhores decisões, tá? Tanto em relação à campanha em si, tanto em relação ao software, né? Muitas vezes a gente pode ter ali uma ideia, a gente tem como que a gente acha que o usuário ele poderia se comportar. E uma vez que a gente coloca isso realmente, né, no mercado, a gente coloca na mão de um usuário de verdade, várias ideias, né, vários estigmas podem ser quebrados aí, e o Analytics ajuda a gente exatamente a ter essa visibilidade, tá? Então, nesse contexto, né, quais são as principais ferramentas, né, de ads aí que a gente vai trabalhar, tá? E eu vou utilizar como exemplo aqui, né, mas existem outras, mas essas normalmente são as principais. Quais são? O LinkedIn, o Facebook, né, o Meta Ads aí, ultimamente está sofrendo essa repaginação no nome, o Google Ads, o TikTok Ads e o Pinterest Ads, tá? Vou usar todas aqui no meu cenário? Não, tá? Por quê? Como eu disse, depende do nicho, depende, né, da segmentação, depende do seu objetivo. Então, isso aqui são as plataformas de anúncios mais utilizadas atualmente no mercado, né, que a gente vai se resguardar aqui a elas. Mas, de novo, dependendo do contexto, talvez somente elas não sejam suficientes, tá? A gente tem, né, diversos outros conceitos aí, né, da gente poder comprar audiências, né, como mídias programáticas, né, como tráfego de afiliados, né? Tem uma série de canais, tá? Eu até deixo para quem quiser aprofundar um pouco no tema, chama Bullseye Framework, que representa, né, as 19 formas, né, os 19 canais possíveis de ser utilizado, né, para a gente poder atrair audiências para o produto, né, ou para a solução que a gente está querendo vender. E anúncio é uma delas, e dentro de anúncio, né, onde existe essa ramificação aqui, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois, acho que vale a pena dar uma consulta nesse tema aqui. Tá? Então a gente vai basicamente, né, se ater a essas ferramentas aqui, a gente vai entender, né, um pouco esse cenário, tá? E quando eu falo, né, de audiência, só para a gente poder concluir o raciocínio aqui, o que seriam, né, essas audiências aqui, ó? São pessoas, né, que visitam páginas específicas, né? São pessoas que realizam ações específicas dentro do site, né? Por exemplo, se ela clicou num botão, se ela concluiu um fluxo importante, se ela baixou um determinado arquivo, né? Então, isso a gente consegue criar audiências sobre isso, tá? De pessoas que fizeram determinados tipos de ações, e eu quero falar somente com essas pessoas. E período de tempo, né? Pessoas que acessaram meu produto nos últimos 7 dias, né? Ou páginas do meu site, elas ainda não converteram, mas elas passaram, né, ali por alguma página de venda, por alguma landing page, né? Nos últimos 7, nos últimos 14, nos últimos 30, nos últimos 180, né? 360 dias. Vai da sua estratégia, tá? O que você quer, qual que é a mensagem que você quer passar para essa pessoa, né? E você criando uma audiência para falar com essa pessoa, fica mais fácil de você personalizar a comunicação, né? E, consequentemente, você vai ter uma assertividade maior naquilo que você quer alcançar, tá? E aí, né, antes da gente, né, realmente começar a falar aqui, né, como é que a gente aplica tráfego pago dentro desse contexto, é bem importante a gente reforçar a complexidade que um SaaS ele pode trazer, tá? Por quê? Não é simplesmente subir uma campanha, cruzar os dedos e rezar, né? Vamos que vai dar bom, a gente vai converter e o negócio vai acontecer. Não. É muito importante que a gente tenha um trabalho prévio
de entender qual que é a solução, entender qual que é a jornada, né, do meu usuário, para que eu, de fato, consiga aplicar o meu funil, né, as etapas ali do meu funil do meu funil pirata, para que eu seja efetivo dentro da minha estratégia, tá? Então, quais são os passos aqui, né? A gente montar um fluxo de páginas, né, onde seja possível, né, de páginas ou processos, né, enfim, onde seja possível identificar pessoas dentro da jornada do usuário, tá? Que é o que eu conecto aqui em cima com as audiências. Então, como que eu vou passar uma mensagem específica sendo que eu estou falando com todo mundo, né? Ou seja, eu tenho uma pessoa que somente chegou na página inicial, eu tenho uma pessoa que ela passou na página de vendas do meu produto, eu tenho uma pessoa que fez o cadastro, né, mas ela nunca mais voltou ali no software, e eu tenho uma pessoa que ela usa aquilo todo dia, né, mas ela ainda não virou um cliente pagante. Então, como que eu identifico, né, cada uma dessas pessoas dentro das suas respectivas caixinhas e como que eu uso o tráfego pago para poder efetivamente conversar com essas pessoas e estimular elas a dar o próximo passo, tá? Acho que esse é o grande segredo que a gente vem, né, que eu espero desmistificar aqui para vocês, né, para a gente poder ajudar. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar aqui, né, do cenário B2C, tá? Importante, pessoal, a gente frisar aqui, o meu objetivo aqui com esse vídeo não é abrir o Google Ads, não é abrir o Facebook, o TikTok, o LinkedIn, enfim, né, para a gente poder configurar nada, tá? A gente tem, né, até faço o convite, a gente tem cursos onde a gente efetivamente ensina como que a gente vai trabalhar, né, dentro dessas ferramentas, né, passando por todos esses conceitos aqui para você entender. Mas a ideia é que a gente trabalhe aqui na parte estratégica, tá? Como que eu analiso, como que eu faço essas quebras e qual tipo de canal eu posso poder utilizar para poder, né, passar a mensagem correta, beleza? Então vamos lá, vamos começar, né, com o cenário B2C e eu quero trazer um aqui que eu, inclusive, né, sou usuário e usuário pagante, tá? Que é o Duolingo. Vamos lá. O que é o Duolingo, pessoal? Para quem não conhece. Ele é um aplicativo, tá? Mas ele tem um site aqui também. E outro ponto importante. A gente vai falar muito aqui sobre software web, tá? Softwares que né, estejam na internet e que a gente consiga trabalhar, né, com ferramentas de anúncio dentro da internet, né, dentro da web de uma forma geral. Aqui a gente não vai falar sobre aplicativos, tá? A gente não vai falar sobre softwares para desktop, né, que é uma pegada totalmente diferente. Mas para vocês, né, acho que a partir desses conceitos vocês vão conseguir, né, abrir a cabeça e, né, consequentemente, fazer as adaptações necessárias, tá? É importante a gente frisar. Então, o Duolingo, ele é, né, um aplicativo de idiomas, né, onde tem toda uma metodologia aqui por trás, né, onde você aprende idiomas de uma forma gamificada, né, você vai ganhando pontos, você vai subindo de nível e que você vai jogando, né, e à medida que você vai avançando de nível, você vai adquirindo vocabulário, né, você vai entendendo um pouco ali da língua, né, o objetivo deles é que a missão, né, da empresa é levar, né, o conhecimento de idiomas para a maior quantidade possível de pessoas. E esse cenário específico, sim, né, pô, todo mundo do mundo é um potencial cliente, né, do Duolingo, né, tanto que eles são uma empresa global. Então, depende muito do objetivo da pessoa, né? Eu quero aprender inglês, eu quero aprender japonês, eu quero aprender italiano. Parte muito, né, do interesse da pessoa, né? E aí a gente volta no desejo, né? O que é a parte do desejo da pessoa, até a gente efetivamente, né, caminhar com essa pessoa ali no funil, né? Dentro do funil pirata que eu mostrei para vocês. Então, vamos trazer aqui, antes da gente entrar ali no software, né? Vamos colocar aqui, ó. Quais são as possíveis etapas, né, que a gente tem para a gente poder trabalhar estratégia de tráfego pago aqui para o Duolingo, tá? Então, qual é o nosso funil pirata? Atração, ativação, retenção, receita e recomendação, tá? Primeiro, né, como que a gente faz para a gente poder atrair pessoas, né? Vamos supor que a gente trabalha na equipe de marketing aqui do Duolingo, a gente faz parte, né? A gente é o responsável pela
execução, né, de campanhas, né, de tráfego pago, né, num contexto geral aqui, usando todas essas ferramentas, mas a gente faz parte, né, das discussões estratégicas aqui de como que a gente vai atrair usuários aqui para esse nosso software, para esse nosso aplicativo. Tá? Então, a gente tem diversas formas aqui. Vamos lá. Pensando, né, como que eu trago pessoas aqui dentro? Eu posso usar, por exemplo, o Google Ads. Né? O que eu posso usar no Google Ads para poder atrair? Eu posso usar a rede de pesquisa, onde eu vou comprar palavras-chave de pessoas que estão buscando aprender idiomas. Concordo? Então, por exemplo, curso de inglês, aprender espanhol. Cada pessoa, né, ela tem um objetivo específico quando ela está buscando por uma língua, e nesse momento o Duolingo ele pode aparecer, né, ali dentro do Google Ads como possível candidato. Aprenda inglês, né, de uma forma, de forma gratuita e gamificada, né, para a gente poder fazer esse primeiro contato, né, com essas pessoas ali, por exemplo. O próprio YouTube, né, apesar de estar incluído aqui dentro do Google Ads, né, falando de rede de pesquisa, a gente pode usar o YouTube aqui, por exemplo, né, para pessoas que assistem vídeos de idioma, né? A gente tem bastante canal, né, que ensina idiomas gratuitamente, né? Esse é um outro ponto importante também. A gente consegue fazer algumas segmentações ali dentro de quais são esses canais, né? Quais são esses interesses ali dentro. E esse seria um excelente, né, canal e oportunidade para a gente poder veicular um anúncio para poder atrair Duolingo, né? Quer aprender, né? Quer aprender francês? Conheça o Duolingo e baixe de forma gratuita, né? Para a pessoa poder baixar ali no telefone dela. Poderia ser uma estratégia, por exemplo. Vamos lá, o que mais, né? A gente pode usar, né, o Facebook, ou o TikTok, ou o próprio Pinterest, né? Pinterest Ads aí, para poder impactar pessoas que têm interesse em línguas estrangeiras. Né? A gente tem algumas segmentações ali onde a gente consegue alcançar esse pessoal. Então, né, quais são, né, dentro dessa etapa de atração, qual que é o tipo de mensagem, e aqui que é bem importante vocês entenderem que como que eu faço, né, para poder primeiro atrair pessoas? Então, pessoas que nunca passaram pelo meu site. Ou seja, eu consigo criar uma audiência personalizada, né, dentro de todas essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês, de pessoas que não estão no app ou que não passaram pelo site. E aí, quando eu for estruturar uma campanha, eu vou fazer a exclusão desses públicos, ou seja, eu só quero aparecer para pessoas que nunca me viram ou que nunca me visitaram, que não me conhecem ainda. Então, essa é uma forma interessante da gente explorar essa etapa do funil aqui, tá? O que eu posso falar com essas pessoas, né? Aprenda inglês, né? Vamos usar o inglês aqui como modelo, a hora que quiser, né? Estude inglês como se fosse um jogo. Aprenda jogando, né? Aprenda inglês jogando. Então, repara que a gente tem, né? Para esse público específico que a gente quer atrair, a gente tem quais são os canais que a gente pode utilizar, né? Para poder atrair a atenção dessas pessoas e qual que é a comunicação que eu vou ter com elas, tá? Vamos lá agora para a parte de ativação. Beleza, superamos a primeira barreira. As pessoas já estão, né, dentro do app, as pessoas já estão dentro do meu site. E como que o tráfego pago pode contribuir para que eu ative mais pessoas, tá? Exemplo, eu posso perguntar para a pessoa, né? Gostou do Duolingo? Crie sua conta e continue praticando, tá? O que seria uma ativação nesse cenário aqui? A pessoa que ela acessou essa página, por exemplo, né? Eu cheguei aqui na home do Duolingo, mas eu não cadastrei, tá? Eu não cliquei nesse Get Started, né? Que seria para poder fazer o meu cadastro. Tá vendo que eu ainda não criei uma conta, né? Eu preciso escolher aqui qual que é o idioma que eu quero aprender, mas não necessariamente eu dei o próximo passo. Ou seja, eu ainda estou numa etapa de ativação, eu não transformei num usuário ainda. Então, é uma mensagem que eu posso aqui passar para essa pessoa, né? Ou seja, quais são os canais que eu posso utilizar para poder passar essa mensagem aqui? O Google Ads, né? Novamente. Então, eu posso usar a rede de display dele, né? Para poder mostrar a mensagem para pessoas que visitaram.
páginas de ativação. Eu posso usar o YouTube Ads para pessoas que visitaram, né, páginas de ativação também. E novamente, né, o Facebook Ads, o TikTok Ads ou o Pinterest Ads, né, são ferramentas que eu posso usar aqui de novo, né, para atingir pessoas que visitaram a página de ativação e não converteram. É importante eu deixar esse critério, né, aqui para a gente poder mostrar para essas pessoas. E como que eu sei, né, uma pessoa que ela visitou uma página de ativação e ela não converteu? Foi como eu mostrei aqui para vocês. Quando a gente está na home, né, vamos nos ater aqui à estrutura, né, de uma página web. Eu tenho minha home, Duolingo, e eu tenho aqui a ação de iniciar. Quando eu clico, né, nesse botão, normalmente a URL ela muda, ou seja, pessoas que passaram pela página, né, register, são pessoas que iniciaram o meu fluxo. E quando, por exemplo, eu escolho aqui, né, o espanhol, né, vamos ver aqui como que ele se comporta, ele me manda, por exemplo, para a página de welcome. Então, o welcome aqui, né, essa URL aqui, ela é o início, né, do meu processo aqui de ativação do Duolingo. Tá? Então, realmente, a pessoa ela começou o cadastro, né, ela escolheu qual que é a jornada, né, qual que é o idioma que ela quer aprender, e aí a gente vai passar aqui pelo restante do processo. Tá? Vamos lá para a gente poder entender juntos aqui. Ó. Então, eu ouvi falar do Duolingo pelo YouTube, né, através aqui do nosso canal. Eu posso, né, lá, eu estou aprendendo uma língua por outras questões, né, no meu caso é um hobby, e eu vou praticar aqui por 5 minutos. Tá? E aqui ele ainda pergunta, né, como que ele quer que ele nos ajude a manter essa, né, a nossa meta diária. Eu vou marcar aqui que eu não quero. E aqui ele me pergunta, né, se é o meu primeira vez que eu estou aprendendo ou se eu já sei alguma coisa, né, provavelmente para poder me direcionar. Ou para um conteúdo muito básico, né, ou para alguma, né, deve me propor algum tipo de teste. Isso aqui que eu mostrei para você, gente, isso é bem conhecido no mundo de produto digital, né, de produto de software, como onboarding. Tá? Então, qual que é a primeira experiência, né, como que eu oriento o meu usuário, né, a partir do momento que ele fez o cadastro, a ter a melhor experiência de ativação aqui dentro. Tá? Então, note que cada uma, né, desses botões que eu fui clicando, ele foi preenchendo essa barrinha aqui, e por baixo dos panos, né, acredito que o Duolingo ele tenha isso, eu consigo identificar qual o passo que a pessoa está aqui dentro no meu processo de ativação. Tá? Como eu disse, cada software, né, se comporta de um jeito, né, eu posso ter, aí vamos fazer um exemplo aqui de banco, né, se eu for abrir uma conta bancária, eu preciso inserir meus dados, né? Eu preciso enviar meus documentos, eu preciso responder algumas perguntas. Então, cada uma dessas etapas, né, eles constituem aqui o que a gente chama de jornada de onboarding. E se a pessoa, por exemplo, ela parar em alguma dessas etapas aqui, eu posso capturar esse evento, eu posso criar um público e eu posso rodar um anúncio para esse público para estimular ela a dar o próximo passo. Tá? Aí, nesse caso aqui, né, vamos supor que a pessoa para aqui, ela escolheu a língua que ela quer trabalhar, né, que é espanhol. Eu preenchi todas as informações, mas eu não escolhi isso aqui, tá? Vamos voltar aqui só para a gente poder entender, tá? Essa jornada de ativação aqui, ó. Escolheu a língua, completou o onboarding. Vamos clicar aqui para a gente ver. Aqui, ó, eu quero fazer aqui pela primeira vez. Tá vendo que a URL aqui já mudou? Olha só. Então vamos lá, escolher uma língua. Welcome. Completou o onboard, ele vai para o lesson. Tá? Aqui, ó. É a home. Ele falou que ele quer começar, então para poder escolher a língua, e quando ele completa o onboard, ele vai para o lesson aqui. Vocês entendem que para cada uma dessas etapas aqui, ó, eu posso ter uma comunicação diferente? Né? Ou seja, a pessoa que só chegou no site e ela não escolheu a língua, por exemplo, eu posso passar essa mensagem aqui. Né?
Gostou do Duolingo? Crie sua conta e continue praticando. Né? Escolheu a língua aqui, mas ela não completou o onboard, complete suas informações e aprenda espanhol já. Né? A gente consegue não somente identificar botões, como a gente consegue atribuir, né, algumas propriedades e, de alguma certa forma, eu consigo identificar que a pessoa clicou no botão espanhol e eu tenho, né, essa comunicação ali para ela. Tá? E uma pessoa que completou o onboard, né, por exemplo, que ela precisa, né, fazer essas lições aqui, né, os exercícios que ele vai propondo aqui para a gente, eu posso falar, já praticou espanhol hoje? Clique aqui e aprenda agora. E pratique agora. Ou seja, isso aqui já faz muito mais parte da jornada de retenção do que da jornada de ativação. Né? Eu vou até jogar aqui para baixo, para vocês entenderem aqui. E aí, né, nessa criação dessas audiências, né, para cada uma dessas etapas, eu vou ver qual que é o principal canal, né, que eu consiga explorar para poder fazer esse lembrete, e vou direcionar uma mensagem, né, para essa pessoa para que ela volte e ela execute a ação que eu quero. Tá? O tráfego pago ele ajuda muito nisso. Não é somente para atrair pessoas, né, mas sim para a gente poder estimular a utilização, né, dentro de várias formas diferentes para a pessoa voltar, né, dentro do software, dentro do app ali, e ela concretizar o que eu quero que ela faça. Tá? Então, para a gente poder concluir o raciocínio aqui dentro, né, a gente já falou aqui da parte de retenção, né, ou seja, né, já praticou espanhol hoje, né, até de uma forma mais abrangente, né, já praticou o Duolingo essa semana, né, estude agora, por exemplo, seria uma das mensagens que a gente poderia passar para essa pessoa. E como que a gente faz isso? Pessoas que já visitaram, por exemplo, a página Lesson, né, dado a URL. E, de novo, os canais que a gente pode utilizar, né, o próprio Google Ads, de novo, YouTube Ads, LinkedIn, o Facebook Ads, né, LinkedIn que eu não considero, né, LinkedIn é uma rede mais profissional. Então, repara, né, que de acordo com a URL, de acordo com a ação que a pessoa toma, a gente vai direcionar a mensagem que a gente quer para aquela audiência específica e isso é o que vai, né, potencializar o uso do nosso software e, consequentemente, gerar receita. Tá? Né, de novo, para a gente poder fechar esse tema, né, na parte aqui da receita. Né, então, mesma coisa. Pessoas, né, que já acessaram... Aí, por exemplo, qual que seria esse público aqui? Ó? Pessoas que já acessaram a página Lesson mais de 10 vezes nos últimos 30 dias. Ou seja, é uma pessoa que ela está retida, né? Ela já voltou ali pelo menos 2 vezes por semana, né? Colocando aqui no intervalo de 30 dias. E a gente consegue criar segmentações, né, dentro dessas ferramentas de anúncio para poder conversar única e exclusivamente com essas pessoas aqui. Então, qual que é a mensagem que eu passo para essa pessoa aqui? Ó? Usuários Premium concluem o curso até 6 vezes mais rápido que usuários gratuitos. Né? Teste 30 dias grátis. E aí, de novo, volta naquela estratégia do freemium que eu falei para vocês. Né? Então, a pessoa chegou no software, a pessoa fez, né, a ativação, ela utiliza ali essas funcionalidades gratuitas e aqui a gente quer, né, passar o mel na boca dela. Então, testa o premium para você ver o quão melhor é. Né, para a pessoa ela chegar no final desse período e ela ter vivenciado essa experiência e a gente começar, né, efetivamente mostrar anúncios aqui para ela, né, de que para ela poder assinar, para ela realmente se transformar num prêmio. Tá? Então, entenda que tem várias formas, né? Acho que o principal objetivo, a principal ideia que eu queria passar aqui para vocês é, de acordo com a etapa da jornada, né, do meu usuário dentro do meu software, quais canais eu posso utilizar e quais são as mensagens que eu posso passar para ele, para que ele realmente, né, consiga atingir o objetivo. Tá? E por fim, né, a parte aqui de recomendação, eu posso colocar aqui, né, somente, por exemplo, para usuários premium, né, pessoas que já assinaram, ajude um amigo a transformar sua vida através da educação. Indique o Duolingo e ganhe um mês grátis.
né? A famosa estratégia do member get member aí, onde você traz uma pessoa e ganha um benefício com isso, né? Ou seja, quem seriam essas pessoas aqui, ó? Usuários premium dos últimos, sei lá, dos últimos 90 dias, né? E de novo, pessoal, o meu objetivo aqui, né, não é ensinar como que eu vou criar uma segmentação dentro do LinkedIn, dentro do Pinterest, dentro do TikTok, do Google, Facebook, etc., para poder chegar e montar esse tipo de público aqui dentro. A ideia é como que eu desenho a jornada, como que eu identifico, né, possíveis segmentações de usuários ali dentro, para que a partir disso eu passe uma mensagem personalizada, escolha um canal que faça sentido para aquela etapa da jornada e a gente suba um anúncio para poder estimular a pessoa a tomar aquela ação. Tá? Isso é extremamente importante, isso é extremamente relevante para a gente poder trabalhar e para a gente poder ter sucesso. Tá? Vamos lá, né? Vamos para um próximo cenário aqui de B2B, né? Um software voltado para empresas. Então, MailChimp, para quem não conhece, é um software, né, de automação de e-mails, onde a gente consegue, né, fazer e-mail marketing, criar landing pages. Ele evoluiu muito nos últimos anos, né? Para quem conhece ele há mais tempo, talvez imagine que ele seja somente uma ferramenta de e-mail marketing, mas ele tem bastante coisa atualmente, tá? Né? Como eu falei, jornadas, né, automatizadas e próprio e-mail marketing tem toda uma parte de inteligência artificial que é agora, né? Segmentações avançadas, então é uma ferramenta bem importante para quem trabalha no marketing digital hoje e para software especificamente, né? O e-mail ainda continua sendo um excelente canal de comunicação, principalmente para B2B, né? Então a gente vai tentar explorar um pouco mais aqui, né, como que a gente poderia utilizar o tráfego pago, né, para potencializar o uso do MailChimp, né, por exemplo. Então vamos lá, né? Vamos dar uma analisada na estrutura do MailChimp aqui, tá? MailChimp, né? A gente está na home aqui do MailChimp, então, diferente do Duolingo, ele precisa, né, que seja feito um cadastro. Aqui eu não fiz um cadastro, né? Vocês viram que eu não inseri nenhuma informação, mas eu já consigo fazer a utilização do produto, né? Por exemplo, que está me perguntando, né? O que é a criança aqui, né? Pela própria imagem aqui a gente imagina que seja esse, né? E é a resposta certa, né? Vamos para o próximo. Como é que fala homem em espanhol? Hombre. Então, seleciona e vai para o próximo. Então, estou fazendo a utilização do software sem necessariamente ter que pagar, né? Ter que fazer um cadastro. Já no caso do MailChimp, não, né? Aqui a gente precisa fazer um cadastro para poder utilizar. Então, vamos dar uma analisada aqui na estrutura, né? Então, ele tem aqui, a home é uma landing page, né? Ela mostra quais são os diferenciais, o que ela oferece, né? Qual é o modelo de precificação, olha lá, ele é gratuito, né? Para até 500 contatos, ele é gratuito por um mês, né? Nesses outros planos aqui, ele mostra, né, quais são as funcionalidades que ele oferece de acordo com o plano, então remete àquilo que eu falei para vocês lá no início da aula, e aqui ele vai mostrando, né, um pouco mais o que você pode fazer, né? É bem basicamente uma estrutura padrão de uma landing page, né? Ela mostra a dor, mostra o benefício, mostra o preço e ela tenta, né, te convencer a poder fazer essa assinatura. E aí, né, a gente tem diversas outras páginas aqui, né, de recursos para a gente poder aprender, né, voltado para a comunidade, enfim. Tem uma série de ações que a gente pode fazer para poder impulsionar, né, essas diversas iniciativas que eles têm aqui dentro. Então, vamos trazer, né, o MailChimp aqui para aquela jornada que a gente falou, para a gente poder ser mais sucinto aqui, ó. Então, temos, né, atração, ativação, retenção, receita e recomendação. Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz para a gente poder atrair, né, pessoas aqui para dentro do Duolingo? De novo, rede de pesquisa, né, ali pelo Google Ads. Podemos rodar anúncios de campanha de rede de pesquisa. Aqui talvez seria interessante a gente explorar, né, o LinkedIn Ads, né, para pessoas que trabalham com cargo de, sei lá, analista de marketing, CMO, né, o pessoal fala o Chief Marketing Officer. No LinkedIn a gente tem diversas segmentações, né, a nível de cargo, a nível de empresa. Então é interessante a gente utilizar o LinkedIn, né, como um canal de atração, né? O próprio YouTube, né, pessoas que pesquisam por automação de marketing, né, ou
e-mail marketing de uma certa forma. Então, para a gente poder, né, efetivamente usar essas ferramentas aqui de anúncio para poder atrair pessoas, né? E uma vez que essas pessoas elas chegam aqui na home, né, para poder... E elas começam, né, o processo aqui de cadastro, por exemplo. Vamos começar um trial aqui. Ele vai, né, de novo, vamos passar aqui pelo onboard deles. Qual o plano, né, que eu vou escolher? Como ele me pede aqui, né, para poder fazer um cadastro. Tá vendo lá, aqui em cima, aqui, todas as URLs vão mudando. Então, a gente vai montando funis, né, de acordo com a URL de navegação ou com os eventos, né, que podem acontecer, as ações que podem acontecer aqui, para que a gente, né, consiga montar a nossa estratégia. Então, vamos voltar aqui, né, para atrair. Eu quero passar uma mensagem para a pessoa, né, pela primeira vez. Né, tenha uma ferramenta de e-mail marketing com inteligência artificial. Exemplo, né, seria uma mensagem que poderia passar para essa pessoa. Né, do ponto de vista de ativação, né, uma vez que essa pessoa ela concluiu o cadastro, mas, por exemplo, ela não mandou nenhuma campanha de e-mail ainda, né? Eu posso passar uma mensagem para ela de automatize a comunicação com seus clientes. Crie sua primeira campanha de e-mail agora. Né? E para quem que eu vou falar isso aqui? Né? Pessoas que se cadastraram e não dispararam nenhuma campanha de e-mail. Né? De novo, não é objetivo a gente mostrar como que eu vou montar uma segmentação desse tipo, mas eu posso falar com esse usuário dessa forma. Né? Quais canais eu posso usar para isso? Né? Google Ads, o próprio LinkedIn Ads. Né? Talvez faça sentido aqui a gente colocar um Facebook Ads no caminho, né? Pode ser interessante. Etapa de retenção, né? Uma vez que a pessoa já se cadastrou, já disparou o e-mail e eu quero que ela use outras funcionalidades aqui do meu produto, né? Ou seja, vamos lá, pessoas que se cadastraram e dispararam pelo menos uma campanha de e-mail. Né? Vamos tentar oferecer para essa pessoa outras funcionalidades que ele tem. Né? Crie sua landing page dentro do MailChimp. Né? Crie sua primeira automação de e-mails. Enfim, né? Tem um universo de possibilidades aqui dentro. Tá? Na parte de receita, né? E aí a gente vai, de novo, né? Vamos explorando ainda mais. Pessoas que se cadastraram, dispararam pelo menos uma campanha de e-mail e criaram uma landing page na ferramenta. Né? A gente conseguiria, por exemplo, fazer uma segmentação desse tipo. Então, para essa pessoa, né, eu já posso começar a mudar um pouco da minha comunicação. Ou seja, assine o plano Essentials e garanta o crescimento saudável da sua base de clientes. Tá? Então, essa poderia ser uma mensagem que eu poderia explorar para poder falar com esse público do meu software. De novo, né, canais, YouTube, Google Ads, né, uma rede de display, por exemplo, né, usando uma imagem para poder passar essa mensagem. No YouTube eu poderia gravar um vídeo, né, por exemplo, algum criativo de vídeo mostrando como que né, as funcionalidades do plano Essentials podem aumentar a sua produtividade, por exemplo, né, que só vai aparecer para essas pessoas aqui dentro. E por fim, né, a parte de recomendação, pessoas que enviaram, sei lá, mais de 4 campanhas de e-mail nos últimos 30 dias, né? A pessoa que ela está fazendo bastante utilização ali. E não necessariamente precisa ser uma pessoa que paga, né? De novo, vai depender do contexto, vai depender, né, da natureza do software. Então, indique o MailChimp para seus amigos e ganhe 500 novos contatos a cada cadastro realizado. Né? Ou seja, aqui de novo, uma estratégia Member Get Member. Né? E voltando aqui só para poder entender, né, essa linha de raciocínio, a conta free ela oferece 500 contatos.
né? Se eu não precisar de pagar nada, eu tenho até 500 usuários free. Isso poderia ser uma estratégia, por exemplo, para poder aumentar a minha base de usuários. A cada novo usuário, né, que se cadastrasse a partir da minha indicação, eu vou aumentando esse número aqui. Então, eu posso mandar, né, e-mail para 600 contatos, para 700 contatos. Então, de novo, isso é uma estratégia de produto, né, que não necessariamente é responsabilidade do gestor de tráfego, mas que você pode, né, contribuir com a estratégia para poder estimular a utilização do pessoal. Tá? Então, é bem importante. E, por fim, né, para a gente poder fechar aqui, a questão do Get Ninjas, né? Vou passar aqui de uma forma mais rápida, né? Acho que já deu para poder pegar a ideia. Então, o Get Ninjas, ele tem o usuário, né? O prestador do serviço e ele tem o usuário consumidor do serviço. Então, como que o tráfego pago ajudaria o consumidor do serviço na etapa de atração? Né? Por exemplo, comprando anúncios lá no Google Ads, né? Utilizando a rede de pesquisa para uma pessoa que digita, sei lá, criação de logos, a gente mandar para essa página, né? Criação de marcas, mandar para essa página. Funilaria de automóveis, manda para essa página. Então, a gente atrai a demanda, né? A pessoa que quer comprar para dentro do site e, de outro lado, né? Uma pessoa que, por exemplo, lá no Google estivesse pesquisando captar clientes de funilaria, o Get Ninjas aparecer para poder estimular essa pessoa a fazer um cadastro aqui. E aí é onde a gente consegue, né, unir a oferta com a demanda e fazer, né, essa roda aqui girar, tá? Então, pessoal, basicamente, tá, assim, de uma forma bem macro, né, o que eu queria trazer aqui para vocês é como que a gente utiliza o tráfego pago, né, de uma forma estratégica para poder não somente atrair pessoas para dentro de um software, mas também, né, em momentos-chave, né, de acordo com categorizações e essas segmentações de público-alvo, você usar o poder do tráfego pago para poder conversar com essas pessoas e aí essas pessoas tomarem as ações, né, que elas precisam fazer para que elas sejam retidas pela maior quantidade de tempo possível. Isso que, de fato, né, vai trazer receita, vai trazer crescimento para a empresa aí no médio e longo prazo. Tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, né, qualquer consideração, fique à vontade para deixar um comentário. Faço questão de poder responder. E, de novo, né, esse é o primeiro, né, de uma série de vídeos novos que vão chegar nessa nova temporada da Lambda. Eu estou falando aqui em 2023 e espero que tenha contribuído, né, com o entendimento aqui da estratégia e como é que você pode usar, né, o tráfego pago de uma forma melhor aí no seu negócio. Tá bom? Muito obrigado, né, te espero na próxima e valeu pela audiência aí. Até mais, tchau, tchau.